Olá, eu quero falar hoje com a Igreja do Senhor, uma mensagem que o Senhor me deu para entregar à igreja. Já tem mais de um ano e eu tenho deixado ela aqui guardada e eu preciso colocá-la, aos ouvidos de todos. O Senhor falou comigo já há mais de um ano para que eu fizesse uma denúncia. Então, estou gravando hoje esse vídeo para fazer essa denúncia conforme o Senhor pediu para que eu fizesse. O questionamento é o seguinte: por que a igreja ela não tem poder e não tem autoridade para a transformação da sociedade, como nós estamos vivendo nos dias de hoje no nosso país? E o Espírito Santo falou para mim, porque ele foi excluído do convívio da igreja. É uma palavra forte, é uma palavra que vem para a nossa correção. E o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Então eu quero aqui nesse vídeo, esse vai ser o primeiro, depois eu vou ter mais 2 vídeos para gravar, para compartilhar de um pouco de tudo que o Senhor colocou no meu coração. Então essa foi a denúncia que o Senhor pediu para que eu fizesse. O Espírito Santo, ele foi excluído do convívio da igreja. Ele foi abandonado, As pessoas, hoje em dia, os líderes, os pastores, eles estão utilizando do seu próprio conhecimento, da sua própria sabedoria humana, estratégias, marketing, entre outros. E, infelizmente, o Espírito Santo ele tem sido deixado, Então, o poder do Espírito não tem tido espaço para operar, para realizar aquilo que ele precisa fazer no nosso meio. Então, esses laços, eles foram cortados. Foram essas palavras que o Senhor entregou para mim, exatamente dessa forma. Ele foi excluído, os laços foram cortados. Então, o Senhor me trouxe ao coração aquela passagem onde Jesus chega ao templo, A qual estão trabalhando ali os cambistas, Estão fazendo da casa do Senhor um comércio. O Senhor me entregou essa palavra e disse que haverá um basta. O Senhor Jesus vai dar um basta nessa situação. Assim como ele levantou aquelas mesas dos cambistas e derrubou tudo aquilo que estava contaminando o templo, que estava fazendo ali com que a casa, o templo do Senhor, não fosse utilizado da maneira correta. Ele derrubou aquelas mesas. É isso que o Senhor vai fazer na igreja brasileira. Tudo vai aos ares. O Senhor vai derrubar tudo, colocar tudo ao chão. Foi essa palavra que o Senhor me deu e eu preciso compartilhar com vocês. O Senhor fará um basta. E aqui não é só porque os cambistas estavam fazendo negócio, utilizando ali de comércio para lucro, mas sim para os seus interesses, para os seus próprios desejos. E isso é o caminho longe, muito longe do que é a santificação. Que a palavra nos ensina que a santificação também é quando nós deixamos os nossos desejos de lado, os nossos próprios interesses de lado. E o povo tem feito muito isso nos dias de hoje. Tem deixado as coisas do Senhor de lado, em busca dos seus próprios interesses. E não é essa a vontade do Senhor. O Senhor quer que nós nos santifiquemos. É momento de santificação, de arrependimento. Nós precisamos disso na igreja brasileira. Está na hora de nós mudarmos o nosso comportamento. Eu quero deixar também a palavra que o Senhor me trouxe ao coração. É uma mensagem forte, mas nós precisamos ouvir. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 10. É uma mensagem exclusiva aos pastores, mas todos nós, como membros, como igreja, precisamos ouvir. Lá no Apocalipse, fala que todas as cartas das igrejas que foram escritas, no início fala como ao anjo da igreja. Então o Senhor sempre dirigiu a carta ao anjo da igreja, são os pastores. Então eles é quem serão cobrados, eles é quem serão corrigidos. Essa é a forma que o Senhor escolheu para fazer.
Então, é os líderes, é os pastores que devem ouvir a correção e devem encaminhar o povo pelo caminho certo, pelo caminho de arrependimento. Então, eu vou deixar aqui esses versículos. Ezequiel 34, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Então, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano, que a aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar o rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nos com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e deixaram ser atacados por animais selvagens. E embora fossem os meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho da sua boca. Minhas ovelhas não serão mais a sua presa. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. E eu vim aqui entregá-la da forma que o Senhor pediu para que eu entregasse. Medite na sua casa, compartilhe esse vídeo, passa para amigos, conhecidos, líderes, pastores. É necessário que nós olhemos o que o Senhor quer de nós, o que os pastores têm feito, como as igrejas têm se comportado, por pastores estarem levando de qualquer forma o rebanho dele, e ele não tem se agradado. E o Senhor falou a mim que esse tempo de pastores egoístas, ele vai acabar. O Senhor vai colocar um fim nisso. O Senhor vai derrubar. Eles não guiam, eles não ensinam o povo a renunciar, não ensinam o povo a santificação. O povo está distraído, o povo está omisso com o reino de Deus, sem amor, sem fé. Eles estão perdidos, assim como nós lemos na palavra. As ovelhas estão se perdendo. Estão buscando apenas por glamour, por status, coisas terrenas. E essa não é a vontade do Senhor, esse não é o caminho santo do Senhor. Então, eles estão trocando o eterno por coisas passageiras. Né? E qual que é a consequência disso, né? Eu deixei aqui tudo escrito para que eu não esquecesse de falar nenhum ponto. As ovelhas estão refletindo o que os pastores estão passando para ela. Nós estamos seguindo eles, né? Seguindo os mesmos passos, os mesmos caminhos. Né? Então, os nossos comportamentos estão sendo parecidos com o comportamento deles. Nós temos vivido dentro de uma bolha, né? Como muitos têm dito por aí, uma bolha evangélica que foi criada, né? Um sistema evangélico, a qual aí os líderes, muitos músicos, cantores, pastores,
são colocados como celebridades. E eles não dão um basta nisso, eles deixam com que as coisas sigam dessa forma. O povo, né, é muito idólatra, sim, mas também quem está à frente tem que ensinar o povo, tem que falar ao povo até onde se deve ir, não permitir que as coisas sigam da forma que estão seguindo. Celebridades, estrelas, né, um sistema gospel, né, onde não existe nenhum tipo de confronto, é só passar a mão na cabeça e alisar, não existe verdade, a verdade é relativa, né, nós estamos vendo o país se afundar nessa falta de verdade, e a igreja é quem tem que se levantar, a igreja é quem carrega a verdade. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor, não só os pastores, mas cada membro, tomar uma posição de viver em verdade, de viver conforme a palavra nos ensina. Nós não devemos só agradar pessoas, aliás, a palavra fala para nós agradarmos a Deus e não as pessoas, né? E estamos fazendo ao contrário. O povo não gosta de orar, o povo só pensa em receber, só quer receber bênção, só quer receber bens materiais, né? Não sabem se relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não sabem. Será que não estão ensinando como que se tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, deixando o Espírito guiar a nossa vida? O Espírito Santo tem guiado os cultos, tem guiado o ensino dentro das igrejas? É isso que você tem visto, meu irmão? Fala para mim o que você tem visto, por onde você tem passado, onde você tem congregado. Glória a Deus. O povo tem pensado só em entretenimento, só em oba-oba, em alimentar os seus desejos, os seus prazeres. A igreja não é um clube, não é um clube social da gente se divertir, da gente ser feliz. Nós temos que assumir a nossa posição da igreja no Senhor aqui, nesse país, urgentemente. Isso é muito sério. Excluir o Espírito Santo é muito perigoso. Viver conforme se acha, ou porque estudou, ou porque entende de algo, e deixar o Espírito de lado, isso é perigoso. Não é isso que o Senhor quer, não é isso. Então, para que a igreja guarde essa palavra, compartilhe, eu deixei aqui algumas coisas escritas, né? Nós temos que falar sobre a verdade. Não apoiar a verdade é estar sendo conivente com a mentira. A partir do momento que a gente se cala para a verdade, a gente está concordando para que a mentira reine. Então nós temos que mudar a nossa posição. Nós precisamos nos arrepender. Que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações. Quebrantamento urgente, nós precisamos. Queria compartilhar uma frase que eu ouvi do pastor Ademar de Campos esses dias na internet. Ele disse assim que nós temos que parar de fazer campanhas de oração. A igreja ela tem que ter uma vida de oração. Não é de campanha em campanha, é um estilo de vida. Orar todos os dias, incansavelmente. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Vamos parar de evitar falar a verdade. A verdade tem que ser dita sempre, doa quem doer. Ser omisso com a verdade é dar espaço para a mentira. E a mentira tem crescido muito. O espírito do engano tem tomado conta já há muitos anos. E muitos não percebem, estão dormindo. Nós precisamos ser despertos. O Senhor precisa nos despertar para acordar e fazer a vontade dEle. Aleluia, é necessário esse arrependimento, é necessário. Amém? Oh, Senhor, nos ajude, Pai. Que o Senhor, eu peço agora ao Senhor, em nome de Jesus, que o espírito de arrependimento, de quebrantamento tome conta dessa nação. Sopra, Senhor, o Teu Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos nem nos arrepender. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.
que o Senhor nos ajude, meu irmão. Eu peço que o Senhor sopre esse espírito de quebrantamento, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nós. Nós precisamos tomar esse posicionamento, amém?